Será que psicanálise, acupuntura, homeopatia é realmente tudo bobagem? Hoje a gente vai conversar sobre o polêmico livro Que Bobagem, lançamento da editora Contexto, escrito pela Natália Pasternak e o Carlos Orsi. Eles são um casal muito ativo com relação à divulgação de ciência. Eles têm o Instituto Questão de Ciência, que busca trazer as evidências científicas para o debate nacional, para a definição de políticas públicas, para pensar o SUS, para pensar, enfim, as nossas decisões, para usar a ciência a ajudar as nossas decisões. A Natália é microbiologista, ela é cientista, o Carlos Orsi é um jornalista, escritor, um jornalista de ciência extremamente competente, um sujeito que tem uma inteligência difícil até de acompanhar, assim, os argumentos dele são muito sólidos. E esse livro causou uma polêmica gigantesca. Na verdade, engraçado, são vários livros em um, me parece, viu? Porque eles fazem capítulos muito consistentes e longos até, sobre várias crenças, várias práticas, algumas práticas de cura, outras práticas culturais, que são abraçadas pelas pessoas e que muitas vezes dão um ar de serem científicas, mas não são. Então eles falam, por exemplo, de astrologia, mas eles falam também da pseudo-arqueologia, aquelas coisas que você vê na internet, olha o mistério que foi descoberto e que você não sabia, o que os egípcios sabiam, né? Coisas do History Channel. Então ele fala dos deuses astronautas, então fala de coisas assim culturais, mas fala também de práticas de cura que são bem famosas e bem utilizadas no Brasil e no mundo. Por exemplo, acupuntura, medicina tradicional chinesa, homeopatia e psicanálise. E eles vão fazer uma avaliação à luz das evidências científicas do que se tem de eficácia dessas práticas ou de não eficácia dessas práticas. Pronto, foi o que bastou para gerar uma polêmica gigantesca, sobretudo para algumas práticas mais bem estabelecidas, mais organizadas, como a psicanálise, a acupuntura. Eu não vi muita reação do pessoal da homeopatia, mas talvez porque eu não tenha procurado, eu acho que deve ter tido bastante, até porque tem especialidades dessas que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, mas antes que você saia xingando, antes que você engrosse o couro dos descontentes, vale a pena ter um cuidado que pouca gente que criticou teve. Vale a pena ter o cuidado de ler o que eles escreveram. Tá bom, eles estão falando mal da psicanálise, eu sou psicanalista, deixa eu ler o que eles falaram. Eles estão falando mal da acupuntura, eu sou acupunturista, deixa eu ler o que eles escreveram. Em princípio, a ideia, acredito, não é falar bem ou falar mal. Mas escuta, vamos ver o que tem de evidência, o que já foi comprovado pela ciência de eficácia dessas coisas que a gente está usando aí, que a gente está pondo dinheiro, que a gente está investindo energia. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Alguém discordaria de que é preciso a gente ter evidências de que algo que a gente compra funciona? Acho que não. Né? O problema, e isso eles já colocam no primeiro capítulo, e tem vários vídeos nossos aqui falando sobre isso, tem um livro que eu já divulguei aqui para vocês sobre vieses cognitivos. O problema é que essa percepção de funcionar ou não funcionar, está dando certo ou não está dando certo, ela é muito enviesada pela nossa percepção natural. A nossa percepção do dia a dia, o nosso raciocínio diário, ele é cheio de vieses. Quando você vê uma coisa acontecendo depois da outra, por exemplo, você acha que foi a primeira que causou a segunda. Né? Se veio depois disso, então foi isso que causou. Tem aquela história, né? Na primavera nascem mais crianças e na primavera as cegonhas chegam na cidade porque é a fase de reprodução delas, e aí cria-se a história de que a cegonha traz os bebês. Claro que ninguém acredita nisso de verdade, mas esse tipo de raciocínio acaba levando muitas vezes a erros. Então eu faço uma determinada prática, o que eu esperava que acontecesse acontece, e eu acho que foi a prática que fez aquilo acontecer. O cérebro funcionar assim, tá tudo bem. Para nossa decisão diária, do dia a dia, para nossa sobrevivência como espécie, isso foi muito bom. Mas para a gente
fazer afirmações categóricas de este remédio funciona, esta prática funciona, não serve. Não serve porque não adianta assim, eu falar assim, eu tomei pílula de alho e não fiquei resfriado. Tá bom, mas será que você não ficou resfriado pela pílula de alho ou porque foi coincidência? Como que a gente resolve isso? A gente tem que chegar na fase de resfriados, na época das gripes e dos resfriados, e dar pílula de alho para um monte de gente, e pílula com gosto de alho sem alho para outro monte de gente, e ver se nesses grupos teve diferença no número de resfriados. É aí que você vai poder dizer, puxa, realmente, o grupo que tomou pílula de alho de verdade teve menos incidência de resfriado. Então, só 50 pessoas de 100 ficaram resfriadas. E o grupo que tomou a falsa pílula de alho, nossa, ali 70 pessoas de 100 ficaram resfriadas. Ó, tem uma diferença, né? Então, a pílula de alho pode estar fazendo alguma ação para prevenir resfriado. Sem isso, falar assim, meu tio tomou, eu tomei, não significa nada. Né? Isso é uma evidência que é muito fraca para a gente afirmar tem sentido ou não tem sentido. Tem um episódio dos Simpsons que o Homer anda com uma pedra lá, ele diz que a pedra é tipo um talismã que afasta os ursos, aí a Lisa, né, que tem um raciocínio assim um pouco mais sofisticado, fala, pai, mas a gente não tem ataque de ursos aqui em Springfield, ele tá vendo como a pedra tá funcionando? Então é um pouco isso que o método científico existe para nos blindar. O método científico ele existe para permitir com que a gente combata esses nossos vieses e teste as práticas para ver se elas funcionam ou não. E eles vão pesquisar para todas essas coisas que eu estava citando aqui, e elas estão no livro porque não existem evidências científicas neste sentido, neste modelo, que mostrem que elas funcionam. Ah, Daniel, mas eu já dei um Google aqui, tem um monte de paper que mostra que a pessoa fazer terapia com um psicanalista melhora. Bom, então, eu também tive essa curiosidade, e não de hoje, né? É um tema que eu trato há algum tempo, mas por conta do livro, algumas pessoas divulgaram algumas compilações, e quando você vai ver os testes, eles comparam, por exemplo, a pessoa que só fez o tratamento usual e a pessoa que fez o tratamento e recebeu terapia. A diferença aqui. Né? Então, receber terapia junto com o tratamento habitual foi melhor do que só fazer o tratamento habitual. Beleza, então receber terapia fez diferença, mas isso prova que a psicanálise está certa? Que a teoria psicanalítica se sustenta? Ou será que é a conexão com alguém olhando e conversando com você toda semana, mais de uma vez por semana, que faz diferença? Então, os estudos, isso também é uma coisa que tem uma já evidência muito bem consolidada, mostram que independente da teoria que o sujeito vai usar para fazer a terapia, seja psicanálise, seja psicodrama, gestalt, o que faz diferença, de fato, que funciona, é o contato seu com o terapeuta. É a empatia do terapeuta para com você, mostrando que se preocupa, interessado em você, se conectando, e isso faz muita diferença. Bom, Daniel, então o que tem? Então deixa fazer psicanálise, deixa fazer o que quiser. Tá bom, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque pode funcionar, mas a gente não pode, a partir disso, dizer, não, olha, isto é uma teoria científica que se presta a ser testada e comprovada. Né? Porque tem essa diferença, você encontrar alguém, você conversar com alguém, alguém que se interessa por você, que está disposto a te ajudar num contato contínuo, isso realmente pode fazer muita diferença na sua vida. Agora, daí a dizer que isso é por um conflito, por um trauma, ou por, sei lá, qualquer coisa que seja, é muito diferente. E também é diferente porque determinadas práticas que se vendem como científicas, elas vão ser mais valorizadas e vão ser mais caras. Outras que são que têm um outro desenho, elas podem ser implementadas mais populacionalmente, e se não faz diferença qual é a teoria, obviamente a gente teria que usar os recursos de maneira racional e oferecer para todo mundo, ou para o maior número de pessoas, algo que ajude
né, sem gastar mais dinheiro, que aliás é uma das grandes críticas às práticas complementares, né, da medicina integrativa, terapia com abelha, terapia com terra, são coisas que não se provam cientificamente e que desviam recurso. Cada real colocado no mel da abelha é um real tirado da insulina, porque os recursos são limitados, a gente não tem recursos infinitos para colocar em saúde. Então, o próprio Freud, é muito interessante quando a gente fala especificamente da psicanálise, o próprio Freud dizia o seguinte, tem essa frase, que eu até falo no meu livro mais recente, eu até tenho vídeo sobre ele, o Tubo de Ensaios, tem um artigo que fala da psicanálise, porque a revista Galileu teve um número que foi sobre psicanálise, e eu escrevo ali uma frase que o Freud diz, dizendo o seguinte, a biologia está explodindo, e talvez ela venha a elucidar, a gente não consegue imaginar o que ela vai conseguir explicar. E ela pode, inclusive, derrubar esse edifício artificial de hipóteses que eu estou construindo. Então, veja, não aconteceu isso, a biologia não explicou a mente humana, mas o próprio Freud sabia que ele estava criando uma teoria, né, um edifício artificial que deveria ser testado. Ele testava com a época, a ciência que se fazia à época, mas hoje o método científico evoluiu e a gente sabe que não é assim que se testam as teorias e que hoje não dá para dizer, do ponto de vista estritamente científico, de medicina baseada em evidências, de fazer parte de um jeito, parte de outro e ver as diferenças, que, entre aspas, psicanálise funciona. A mesma coisa com a acupuntura. Vários estudos compilados, testando, tentando, e você não consegue fazer estudos comprovando, comparando a acupuntura, por exemplo, com um placebo, uma acupuntura placebo, uma agulha falsa, e mostrar que aquilo funciona. Tem estudos muito interessantes com agulhas retráteis, que aí nem o médico, nem o paciente sabe se ele está tomando agulhada de verdade ou se ele está recebendo uma agulha falsa, e não faz diferença. Teve uma vez uma conversa que eu tive com um parente, ele sempre dizia que não, mas minha filha tomou homeopatia e ela ficou bem, ela tomou homeopatia e melhorou a alergia. E eu dizia para ele, olha, a alergia é um negócio que varia mesmo, não necessariamente foi por causa da homeopatia, às vezes o próprio efeito placebo diminui doenças que têm uma carga emocional grande, como as alergias, né? E aí a gente estava conversando, aí veio a história da cloroquina, né, da pandemia, e eu falei, puxa, mas então, por que o povo está dizendo que a cloroquina não funciona? Porque não tem estudo, você tem que dar para um monte de gente, ver se adoece menos, ver se adoece mais, se não faz diferença. Aí ele disse o seguinte, puxa, mas então a gente devia fazer isso. As pessoas deviam testar dessa maneira a homeopatia para ver se funciona. Olha que interessante. Como ele, grande parte das pessoas não sabe que a homeopatia já foi extensamente testada dessa maneira e não se provou eficaz. Não é diferente de um placebo. Isso tudo está explicado assim, claramente no livro. E você quer defender, mas eu quero continuar tomando? Tudo bem. O argumento seria, eu não me importo que não seja científico, eu não me importo que não tenha prova que funciona, eu quero tomar. Beleza. Mas para contra-argumentar o que está escrito no texto, você devia dizer assim, não, tem evidência sim, e a evidência científica é tal. Isso nenhuma das críticas faz. Né? Nenhuma das críticas, seja psicanálise, acupuntura, homeopatia, o que for, traz evidências científicas sólidas mostrando a eficácia dessa intervenção. Bom, tem vários países que já abandonaram, inclusive, nem se testa mais algumas dessas práticas que já foram tão testadas que não precisa mais testar. Nos Estados Unidos, a homeopatia hoje tem que vir com rótulo dizendo, olha, isso aqui foi testado e não foi comprovado, não tem evidência, isso aqui não pode ser considerado um remédio, porque pessoas como esse meu parente não sabem disso, acham que estão comprando um remédio como uma dipirona, né? E estão, na verdade, tomando um remédio que não é um remédio, estão tomando um placebo, achando que estão tomando um remédio. Então, é importante a gente trazer isso para a discussão. Ah, mas ajuda, mas eu quero, mas eu acho que a sociedade tem que investir nisso sim, eu acho que tem que gastar com placebo, eu acho que se as pessoas estão gostando, tem que deixar. É outra história. O ponto do livro é, vamos discutir evidência científica. Você tem evidência científica para mostrar que funciona? Beleza. Você não tem?
Então, tudo bem, não tem também. Então fala, não tem evidência científica. Senão a gente está falando de uma pseudociência. É algo que quer se disfarçar de ciência, quer se vender como uma prática científica, mas não quer passar na prova. Né? Não fala, não, mas eu não posso me submeter a este teste porque a minha prática é diferente. Bom, eu só quero um teste que, com o atual conhecimento, é a forma que a gente tem de diferenciar se uma coisa funciona ou se não funciona. Eu só quero isso. Você tem como me provar com os recursos que a humanidade desenvolveu até hoje, o melhor recurso que a gente tem até hoje para diferenciar algo que funciona de algo que não funciona? Você tem como me passar nesse teste aqui e me provar? Putz, não tenho porque eu sou outra coisa. Então tá bom, então seja tratado como outra coisa. Né? Eu sou médico, sou cientista, escrevo sobre divulgação de ciência e sou religioso. Quem acompanha no canal sabe, eu acredito em Deus, que não tem nada a ver com ciência, nada a ver. Não tem como provar, não tem como testar. Tem um texto de um cara que eu sempre cito aqui, que é o C.S. Lewis, que ele tem um texto sobre se oração funciona. E ele diz assim, como seria possível fazer um estudo científico sobre a eficácia da oração? Ele diz, não tem como. Eu sei que já foi tentado fazer, mas ele falou, não tem. Porque qual é o sentido de você pegar metade do hospital, você vai orar para melhorar, e a outra metade você não vai orar? Não vai pedir para Deus ou para a entidade que seja. A oração é sobre a piedade, é sobre você clamar para que algo de bom aconteça. Como é que você vai dividir as pessoas sabendo que as outras não têm? Ou vai orar, faz de conta? Não tem jeito, né? Não tem sentido. Tá bom. Não tem problema, eu continuo indo na igreja e não tem nada de científico e não tem nada de mais. O ponto do livro é, vamos separar o que é ciência do que não é ciência. Então eu acho que o debate é bem-vindo, a discussão ela é importantíssima, mas o contraponto eu espero que seja científico. Não, eu tenho aqui também uma série de pesquisas que mostram aqui que isso funciona. Então tá bom, então vamos lá ver essas pesquisas, vamos ver as outras pesquisas e de repente você pode até mudar, puxa, esse negócio aqui que era uma pseudociência agora se mostrou científico, se mostrou eficaz, tá se comprovando, beleza. Não tem, os autores, fica muito claro, eles não têm uma ideia dogmática, ideológica contra determinadas coisas. Eu acho que isso tem que ser banido. Não, eu só quero que tenha prova que funciona. Tem prova que funciona? Beleza, vamos em frente. Não tem prova que funciona, então vamos assumir. Isso aqui não é uma ciência. Quer continuar usando, a sociedade quer colocar dinheiro onde não tem comprovação. Você quer colocar dinheiro onde não tem comprovação porque faz bem para você, você se sente bem. Tudo bem, eu vou na igreja e me sinto bem, independente de comprovação científica, se Deus existe ou não, se aquilo é verdade ou não. E tudo bem. Só que precisamos dar nomes aos bois. Precisamos realmente diferenciar as duas coisas. Então, você deve ter ouvido aí muita polêmica com relação ao livro Que Bobagem, de muita gente que criticou e muito pouca gente que leu ainda, né? Quer dizer, o livro está sendo super bem vendido, está em topo da lista de mais vendidos aí, mas na maioria das vezes as críticas são distorcidas, elas mudam o foco. E o foco é, do ponto de vista científico, só me prova que funciona. Provou? Tá beleza. Não provou, então vamos mudar a conversa. Se você já leu, se você tem críticas científicas aí para fazer, se você tem argumentos interessantes para fazer para um lado ou para o outro, eu queria ouvir. Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Não é para brigar, não é para polemizar, vamos conversar. Puxa, tem tanta gente que faz tanta coisa e de repente algo se prova bom ou algo é bom que a gente saiba que não é verdade. Enfim, vamos conversar. Será que a gente consegue ter um diálogo produtivo na sociedade? Esse é o convite que eu faço para vocês para deixarem aí nos comentários e não se esquecerem também de se inscrever aí no canal, já deixar o seu like, se você gosta desses debates, dessas polêmicas, e se inscreve porque você sabe, assunto aqui sobre divulgação científica não vai faltar.